Vamos lá? Bem, você sabe como o módulo de injeção identifica uma obstrução no filtro de partícula? Bem, o módulo ele faz um cálculo em sua cartografia, pegando como parâmetro a pressão dos gases de escape e a temperatura dos gases de escape na entrada e na saída do filtro de partícula. Então, para a gente entender melhor isso, vamos aqui para o nosso quadro. Muito bem. Então, o que acontece, pessoal? Aqui eu tenho a minha entrada dos gases de escape. Mas aqui em cima eu tenho a minha sonda banda larga que mede o teor de oxigênio, correto? E mais aqui à frente eu tenho o quê? Eu tenho o meu sensor de temperatura antes do catalisador. E aqui eu tenho uma saída de pressão, né, dos gases de escape que vai para o meu sensor. Se você observar, o meu sensor ele tem duas ligações. Uma na entrada do filtro, né, e a outra que está aqui, ó, na saída do filtro. Então, o que acontece? Quando começa a ter acúmulo de partículas dentro do filtro, o que vai acontecer? Se eu tenho acúmulos, vai ter obstrução, eu vou ter uma resistência oferecida aos gases de escape. Os gases de escape vão aumentar a pressão. Se aumenta a pressão, o módulo vai identificar que a pressão subiu, né? O que ele vai fazer? Ele vai pegar e vai fazer uma confirmação usando o sensor de temperatura e também o sensor de temperatura que está após o catalisador. Ele vai falar, pô, peraí, se a pressão aqui subiu e lá a pressão baixo está praticamente a mesma coisa, ou baixou a pressão, que a tendência é baixar a pressão, a minha temperatura pós-catalisador está baixa e a minha temperatura aqui subiu junto com a pressão, isso quer dizer o quê? Isso é o cara aqui pensando, tá? Isso quer dizer o quê? Que a gente tem uma obstrução no filtro. Aí o que ele faz? Acende a luz de filtro de partícula no quadro de instrumentos e pode até limitar a potência do motor. Legal? É dessa forma que o módulo identifica a obstrução do filtro. Legal? Bem, você sabe o que fazer com o acúmulo de partículas no interior do filtro? Muito simples. Quando acontece esse problema, é necessário aplicar o processo de incineração das partículas, ou seja, aplicar uma regeneração no intuito de recuperar esse filtro de partícula. Tudo bem? E para entender melhor um pouco sobre isso, vamos dar uma olhada aqui na nossa imagem. Muito bem. Isso daqui, pessoal, essa imagem, aqui são as partículas, né? A gente ampliou a imagem, né? Aqui são as partículas. E aqui é a parede do filtro, né? Então pode ver que a parede do filtro aqui, elas são microfuros, né? Microfuros, né? Isso aqui, né? Então as partículas chegam e ficam paradas e vão acumulando. Do jeito que vocês estão vendo aqui na imagem, aqui, né? Aqui, né? Nessa imagem aqui. Chega um momento, né? Que vai obstruir toda a passagem. A pressão vai subir, o módulo vai identificar e vai limitar o motor ou vai te dar um alerta para que você faça uma limpeza ou substitua, quem sabe até mesmo o filtro, porque o filtro ele tem uma quilometragem, né? E se você fez a regeneração uma ou duas vezes, praticamente o filtro já foi. Existe aí algumas montadoras que determinam aí uma quilometragem para que você substitua esse filtro de partícula. Tem montadora que fala de 800 mil quilômetros, tem montadora que fala de 300 mil, tem montadora que fala de 100. Isso vai depender de montadora para montadora, tudo bem?